Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a segunda prova, de estatística da turma de 2026 e aqui especialmente sobre a prova do tipo 1. Vamos lá. A primeira questão, ele trazia o seguinte enunciado. Uma construtora, ela deseja verificar se existe associação entre o tipo de impermeabilização e a ocorrência de infiltrações. A amostra é pequena e algumas frequências esperadas são menores que 5. Qual teste é mais adequado? E aqui você tem 5 alternativas, 5 opções de teste. Se você reparar, essa prova, as respostas elas eram mais diretas, Diferente um pouquinho da primeira, que às vezes a gente analisava, foi indo alternativa por alternativa, comentando por que era verdadeiro ou falso. A gente tinha muitas questões também de verdadeiro ou falso. Essa segunda prova ela foi um pouquinho mais objetiva. Então, a gente vai fazer comentários também um pouco mais objetivos, já porque realmente as respostas elas eram mais diretas. Nessa questão, tem duas informações muito importantes, que é a amostra ela é pequena e, principalmente, algumas frequências esperadas são menores que 5. Quando a gente tem essas questões, principalmente essa frequência menor que 5, só pode ser letra D, o teste exato de Fischer, tá? O teste exato de Fischer, ele é o método assim exato ideal para analisar essas tabelas de contingência quando a amostra ela é pequena, em situações aí que o Q quadrado, que é o que a gente está mais acostumado a lidar, ele acaba perdendo a validade devido aí à presença dessas frequências menores que 5. Vamos lá. A segunda questão, ela trazia aqui. Uma empresa de engenharia civil afirma que o tempo médio de cura de um concreto especial é de 28 dias. Um engenheiro suspeita que o novo aditivo reduziu esse tempo. Uma amostra de 16 corpos de prova apresentou média de 25 dias e desvio padrão de 4 dias. Assumindo normalidade, qual teste deve ser utilizado? Então, de forma bem semelhante à primeira questão, é apresentado um cenário e se perguntado qual é o melhor teste para se avaliar o que está sendo pedido dentro desse cenário. E aí a gente também tem 5 avaliações, 5 opções. No caso, o teste Q quadrado para variância, o teste Z para proporção, o teste exato de Fischer, o teste de mean whitening e, letra E, o teste T para média. Tá? Lembrando que ele fala aqui que estamos assumindo a normalidade. Então, só pode ser o quê? Exato. Letra E, tá? Porque ele fala aqui as informações principais, A amostra são 16 corpos de prova. Então, a gente tem que lembrar aqui, 16 menor que 30. Então, é uma amostra pequena. E como a gente também não tem outras informações, a gente tem o desvio padrão da amostra, não é da população, isso se enquadra, no teste T, a gente trabalhando com essa questão de média desses tempos de cura para os 16 corpos de prova. Terceira questão. O engenheiro deseja comparar a resistência à compressão de concretos produzidos por 4 centrais de concreto. Antes de aplicar uma nova de um caminho, qual conjunto de pressupostos deve ser verificado? Essa questão ela bate muito na tecla de que foi conversado em aula, Inclusive, a gente conversou quando estava falando sobre os artigos, que muitos aplicaram, pensaram em aplicar a nova. A gente vê que na literatura também a maioria dos testes aplica a nova, mas a gente tem que fazer umas verificações antes de aplicar essa nova. E aí a gente tem as alternativas. A letra A, ela fala normalidade dos dados brutos e dos resíduos, independência das observações e homogeneidade das variâncias. Então, logo de cara, a gente já tinha a resposta, tá? Que são justamente esses os pressupostos clássicos para a gente poder conseguir aplicar de forma
eficiente, né, à nova. As outras questões, né, as outras opções, elas vão trazer outras alternativas que meio que mesclam essas três com algumas outras que não necessariamente são necessárias. Então, por isso, logo de cara, a resposta é a letra A. A quarta, ela traz que, após uma nova novamente, significativa, qual teste é mais frequentemente utilizado para comparações múltiplas entre médias? Outra pergunta bastante direta, e que a gente também trabalhou bastante em aula e que vocês, alguns de vocês, aplicaram também nos seus artigos. Então, aqui claramente era exato, letra C, o Tukey. É o teste, né, pós-hoc, que é mais associado e que normalmente mais se trabalha, que dá bons resultados, que funciona, né, com a nova. A quinta questão, ela traz aí novamente o nosso engenheiro, que tanto trabalha, dizendo que um engenheiro civil avaliou a resistência à compressão do concreto em MPa, considerando dois fatores: tipo de cimento, CP2 ou CP5, e idade de cura, 7, 28 e 56 dias. Foi realizada uma nova multifatorial do R. Assinale a alternativa incorreta. Aqui era muito importante, né, observar a palavra incorreta, ou seja, ele quer a errada. Aqui, o centro da questão é olhar os resultados, né, o sumário que foi obtido após a aplicação dessa nova no R. A gente tem aqui, com relação, né, aos valores P, que cimento e idade deu valores bem pequenininhos, menores que 0,05, que é o nível de significância que adotamos, né, dentro da engenharia civil. E a interação cimento-idade, em contrapartida, apresentou um valor P maior, tá? Então, assim, essas duas questões é o principal para analisar cada alternativa e descobrir por que é a incorreta. A letra A fala aqui: o fator idade de cura apresenta efeito significativo, né, sobre a resistência, tá? E olhando aqui os nossos resultados, isso é verdadeiro. A letra B fala que existe interação significativa entre tipo de cimento e idade de cura. Se a gente for olhar o valor P, né, que é observado justamente dessa interação cimento-idade, como a gente já comentou, ele deu acima de 0,05. Se deu acima que o nosso nível de significância, a gente não pode rejeitar a nossa hipótese nula da nova. Então, no caso aí, não existiria, né, essa interação significativa. Então, por isso, a letra B ela já é a alternativa incorreta, tá? Na letra C, ele fala que existe evidência estatística de que o tipo de cimento influencia a resistência média, e isso está certo quando a gente observa o valor P, né, que no caso a gente rejeitaria a nossa hipótese nula, abraçaria a alternativa, então realmente que existiria aí uma diferença, né, olhando essa variável. A letra B fala que a variância de resistência depende principalmente da idade de cura, e isso também é verdade, principalmente se a gente for observar, né, os resíduos que são observados, né, para essa relação de idade, que no caso realmente são os maiores. E a letra E fala que a interação não significativa indica que o efeito do cimento é semelhante na diferença de idade. E isso também está correto. Então, a questão errada da quinta é a letra B. Passando, então, para a sexta questão, temos que um pesquisador avaliou a absorção de água em blocos cerâmicos. Após o teste de Tukey, o R apresentou. Então, notemos aqui essa representação, né? Assinale a alternativa correta. Aqui é realmente analisar de início essa representação
né, gráfica, nessa representação com letras do resultado. E aí pede para analisar a alternativa correta. Letra A diz: materiais com a mesma letra não apresentam diferença significativa. E logo de cara, essa é a alternativa certa da questão, tá? Por quê? A gente aprendeu, né, em sala que quando se obtém essas mesmas letras, né, quando a gente está observando nas nossas variáveis, nas nossas amostras, elas representam que justamente não há essa diferença. Essas amostras elas são semelhantes, né? A semelhança. Quando se tem uma letra diferente, aí sim quer dizer que elas não têm essa semelhança. E como a letra A, né, o Azinho, ele aparece tanto para o Azão como para o Bzão, quer dizer que A e B eles têm semelhança. Então, por isso, a letra A já é a alternativa correta. Se a gente for para B, ele fala que o material A é diferente de todos os outros. E não é, porque a gente tem um Azinho, né? Tanto para o Azão como para o Bzão. A letra C fala que o material B é diferente de A e C, que não é, porque a gente viu que ele é semelhante de A. A letra D fala que materiais com letras diferentes sempre possuem a mesma média. E não é, né? Tá? O conceito aí inverso. E a letra E fala que o teste de Tukey não permite formar grupos homogêneos. E isso está errado. É justamente o teste que a gente utiliza para observar onde é que está ocorrendo a diferença ali no meio do nosso grupo. Partindo então para a sétima questão, novamente nosso engenheiro, tem que o engenheiro civil analisou a relação entre a quantidade de cimento em quilo por metro cúbico e a resistência à compressão em megapascal. No R foi obtido, e aqui a gente tem um resultado do R, tá? A gente está aplicando aí a covariância, tá com os dados correlacionando, né, com as variáveis de cimento e resistência, e aí a gente tem o resultado, o valor dessa covariância. Lembrando que aqui principalmente teria que se atentar para esse valor de resultado e para o sinal que esse valor de resultado ele está se apresentando, tá? Aqui a gente tem 485,7 positivo. A partir disso, é para se avaliar as alternativas e marcar a correta. A gente tem que, a letra A covariância negativa indica o aumento do cimento. Indica que o aumento do cimento, desculpe, reduz a resistência. E isso está errado, né? Porque ele está dizendo que a covariância é negativa, mas no caso aqui ela é positiva. A gente não tem sinal de negativo. A letra B fala que a covariância positiva indica que cimento e resistência tendem a aumentar juntos. E isso é corretíssimo, tá? Por isso que a resposta da sétima questão é a letra B. Justamente a gente está observando aqui o resultado que está sendo apresentado, né, no sumário, e a gente tem esse valor de covariância positivo, tá? E aí, a gente tem, né, que esse sinal algébrico da variância, ele meio que dita a direção da tendência linear entre as duas variáveis, que aqui no caso é cimento e resistência. Por isso, as outras alternativas, né, elas estão erradas a partir dessa. Já na oitava, a gente tem aqui novamente nosso engenheiro, em que se diz que o engenheiro civil ele deseja avaliar a relação entre a quantidade de concreto utilizada em uma obra, X em metros cúbicos, e o custo total da estrutura, seria Y em milhares de reais. Foi ajustado no R o seguinte modelo. Então, a gente tem aqui o modelo, né? Tem a representação do que foi obtido também com a aplicação desse modelo no R. E aí se pergunta, qual alternativa interpreta corretamente o coeficiente angular do modelo? Lembrando que a pergunta está falando sobre coeficiente angular do modelo, tá? Então, aí vamos lá. Letra A. Quando não há concreto utilizado, o custo da obra será sempre zero. E aí? Tá errado, certo? Por que que tá errado? Quando a gente olha aqui, lembrando que isso aqui é um modelo, né, uma representação aqui de regressão, ela, para além dos fatores, a gente tem aqui um número de interceptação também.
E tem variáveis independentes também. Então, não necessariamente, né, quando um estiver zerado, o outro também vai estar. A letra B fala aqui: para cada aumento de 1 metro cúbico de concreto, o custo esperado aumenta aproximadamente 2,8 mil reais. E essa tá certa, tá? Por quê? Se a gente observar, né, o coeficiente angular, ele representa justamente essa variação esperada em y para cada unidade de aumento, né, de x, e é justamente o valor que está aqui apresentando da estimativa do concreto, 2,8, né? Então, por isso que essa já é a alternativa. A letra C fala que o valor de 2,8 representa o custo inicial da obra. Na verdade, esse intercepto, assim, ele é, como eu posso dizer, o custo inicial, ele é representado não por esse valor, esse coeficiente aqui do concreto, e sim pelo intercepto, que no caso aqui está 120,5, tá? A letra D fala que o coeficiente angular indica que existe redução do custo com o aumento do concreto. Isso assim, por si só, a gente pensando já não seria certo. E olhando para os valores, ele realmente não é certo, né? Na verdade, não está com sinal negativo, está com sinal positivo. Então, isso indica aí um aumento. E a letra E fala que o valor P indica que o modelo não possui relação significativa. Isso está errado, porque quando a gente olha o valor P, são valores bem pequenininhos, é bem menor do que 0,5. Então, indica sim uma significância, né, estatística. E a nona questão, novamente nosso engenheiro, fala que avaliou a relação entre a idade do concreto, x em dias, e a resistência à compressão, y em MPa. Os dados experimentais apresentaram o seguinte comportamento, e aí ele mostra, né, aqui o comportamento entre essas duas variáveis, idade e resistência. Ao analisar o gráfico de dispersão, observou-se que a resistência ela aumenta rapidamente no início e depois ela apresenta uma tendência à estabilização. E se pergunta, né, qual alternativa representa a melhor interpretação desse comportamento? Então vamos lá. A letra A se fala: existe uma relação linear perfeita, pois a resistência sempre aumenta com o tempo. Isso está errado, tá? Uma variável, ela aumentar, não significa que a relação ela seja perfeitamente linear, né? A linearidade ela depende aí da taxa de variação ser constante. E como ele diz, né, que aumentou muito no início, depois estabilizou, então não há essa variação constante. A letra B fala aqui: o comportamento indica uma relação não linear, pois a taxa de aumento da resistência diminui com o passar do tempo. E essa é justamente a resposta correta. Como a gente já comentou, né, na letra a regressão linear ela indica quando a variação dessa variável ela não ocorre de uma forma aí constante, que é justamente, né, o que está sendo o comentário que acontece, né? Nas primeiras idades a gente tem um grande aumento de resistência e que depois ela diminui, né? Aproximando aí de um limite, uma certa estabilização. E esse comportamento, ele é típico aí dos modelos não lineares. A letra C se fala que não é possível utilizar modelos matemáticos porque os valores de resistência, eles aumentam. E isso não está correto, a gente tem que relações não lineares, elas podem ser sim modeladas matematicamente. A relação D, que o comportamento indica que a resistência ela diminui proporcionalmente ao tempo, e aí também, né, tá errado. A gente tem que a resistência ela não está diminuindo, ela meio que encontra ali meio que um patamar de estabilização. E a letra E que a regressão linear simples sempre será mais adequada, pois possui apenas uma variável independente. Isso também não está correto, varia também de caso a caso, e o número de variáveis independentes ele não determina se o modelo ele vai ser linear ou não. E com isso, passamos para a última questão, né, que é a 10ª, novamente, nosso árduo engenheiro.
onde se fala que o engenheiro civil ele deseja estimar o custo de uma obra, que é o Y, em função de 3 variáveis explicativas. A gente tem o X1, que é a área construída, X2, quantidade de pavimentos, e X3, índice de complexidade da obra. E aí se fala que foi ajustado no R, né, o modelo, e apresenta a equação, né, estimada aí que foi obtida. E se pergunta qual é a alternativa incorreta. Então, novamente, aí não é a certa, é a incorreta. Letra A se tem que, mantendo-se as demais variáveis, cada aumento de 1 metro quadrado na área construída, né, que no caso é nosso X1, aumenta o custo estimado em 2,5 unidades monetárias. Isso está correto, né? Porque se a gente mantém todo o restante constante, quando você vai avaliar, né, aumenta esse coeficiente de forma isolada, realmente vai aumentar proporcionalmente ao valor que se está colocando nessa única variável que está sendo mexida. A letra B fala aqui, o coeficiente associado aos pavimentos representa o efeito médio de adicionar um pavimento, mantendo área e complexidade, né, constantes. Isso aí também está correto, né? Porque ele está justamente falando o que seria, o que é o caso também, né? Dessa variável, o que é um coeficiente, né, parcial. A letra C fala que o modelo permite avaliar simultaneamente a influência de mais de uma variável explicativa sobre o custo. E aqui também está correto. Isso aí é justamente, né, a descrição aí da finalidade de uma regressão múltipla, que é o caso da questão. E a letra B fala que o valor 150, ele representa o custo adicional causado diretamente pela área construída. E essa é a alternativa errada da questão. Até porque a área construída aqui está sendo tratado, né, pela variável x1. E 150 é a independente. Então, por eles não terem essa relação direta, vamos dizer assim, né? Ele é o intercepto, como a gente chama, ele não tem essa relação direta com a área construída, que é o x1. E para finalizar, a letra E, né, que a gente já sabe agora que está certa, mas ela fala aqui, a regressão múltipla é uma extensão da regressão linear simples com mais de uma variável independente. E isso aí está correto, né? É justamente a definição aí do conceito de regressão múltipla com relação à regressão simples. Então, é isso, pessoal. Queria dizer que, desde já, foi um prazer, né, estar trabalhando com vocês nesse período, que eu desejo bons estudos, né, para além também da estatística, nas outras disciplinas, do andamento do curso de vocês. Precisando, né, de algum auxílio de orientação, vocês aí têm meus contatos, né, de telefone no grupo, também tem o meu e-mail e até breve.